Uma das principais críticas feitas ao capitalismo é de que esse sistema não trouxe liberdade para os trabalhadores, sim escravidão. A alegação é de que eles são obrigados a oferecer a sua mão de obra para os proprietários do capital para assim sobreviverem, não possuindo outra alternativa. Os socialistas afirmam que essa é a característica principal do capitalismo: ou trabalha ou morre de fome. Mas aí que está, trabalhar para não morrer de fome não é uma característica em si do capitalismo, mas sim da própria natureza. Seja vivendo na floresta ou em uma ilha deserta, o ser humano precisa realizar esforço para assim obter os alimentos necessários para sua sobrevivência, pois a comida não é algo que surge a partir do nada como num passe de mágica. Em um estado natural, o ser humano precisa realizar esforço. Se ele quiser vegetais, será preciso plantá-los e praticar todos os cuidados agrícolas necessários. Se preferir carne, terá que realizar esforço físico para abater um animal. Ou então, para outros alimentos, provavelmente terá que subir uma árvore para pegá-los. Este fato nos traz a questão de como o indivíduo opta por trabalhar para obter os recursos necessários para sobreviver, ou seja, se ele mesmo irá produzir ou se ele irá trabalhar para alguém. Para alguns socialistas, não há escolha nenhuma. Eles afirmam que o capitalismo depende de um grupo de pessoas que é proprietário dos meios de produção, que são as fábricas, os escritórios, os maquinários, etc., e de outro, muito mais numeroso, que não é proprietário de nada disso, mas que tem que trabalhar para o grupo minoritário para poder sobreviver. Além disso, eles alegam que os empresários não criam nenhum valor e utilizam seu poder para explorar os trabalhadores em troca de lucro. Para começar, esse é um falso dilema, pois o grupo que hoje é proprietário dos meios de produção não é algo fixo e definitivo. Capitalistas vão à falência e novos surgem ao longo do tempo. Assim como também, qualquer indivíduo é livre para adquirir bens de capital para produzir bens que gerem renda. Qualquer empreendedor autônomo sabe disso. Sendo assim, a real questão é de que por que tantas pessoas optam por trabalhar em troca de salários para os empresários, donos dos meios de produção? A quais propósitos os capitalistas realmente servem? Para explicar isso, vamos a um exemplo. João não tem nenhum emprego e não é proprietário de nenhum meio de produção. Sem emprego, sem dinheiro e sem ativos que possam lhe gerar renda, a única opção que ele tem para se alimentar e alimentar a sua família é literalmente utilizar suas próprias mãos a fim de produzir bens para serem consumidos ou vendidos para outras pessoas. Como João não possui os meios adequados, a sua produtividade será próxima de zero. Imaginando que tudo dê certo, ele conseguirá cultivar alguns vegetais e abater alguns pequenos animais para alimentar a sua família. Além dessa alternativa, ele também terá a opção de produzir artesanato com suas próprias mãos, utilizando recursos brutos que ele encontrar na natureza, para assim então vender para quem quiser comprar. Nessa situação, se João e sua família sobreviver, o máximo que eles podem almejar é o nível mínimo de subsistência. Então, para se tornar mais produtivo e assim garantir a sobrevivência, João obviamente necessita ter acesso a bens de capital que lhe permitam aumentar a sua produtividade. Afinal, quanto mais ele conseguir produzir utilizando sua mesma mão de obra, maior será a sua receita. Sendo assim, João agora tem de fazer uma escolha: adquirir ele próprio os bens de capital para que ele possa produzir bens para vender, ou ir trabalhar para um capitalista que lhe forneça os meios de produção, as quais João pode aplicar sua mão de obra em troca de um salário. Há vários, mas vamos citar os 3 principais benefícios fornecidos pelo capitalista a João, os quais fazem com que ele e a grande maioria das pessoas considere ser mais benéfico trabalhar para um capitalista. Número 1. Os bens de capital fornecidos pelo capitalista fazem com que o trabalhador seja muito mais produtivo do que ele seria caso trabalhasse por conta própria. A maioria das pessoas possui recursos limitados, o que acaba resultando na obtenção de menos bens de capital e bem menos produtivos do que os fornecidos pelos capitalistas. Uma maior produtividade, permitida pelos bens de capital, irá resultar em salários mais altos para os trabalhadores em comparação ao que ele conseguiria obter produzindo e vendendo bens fabricados artesanalmente por conta própria. Quanto maior a quantidade de bens de capital utilizados por um trabalhador, maior será a sua produtividade. Um operário americano chega a ganhar até 100 vezes mais do que um indiano, não porque ele é mais trabalhador ou mais capacitado, mas sim porque o americano utiliza 100 vezes mais capital físico, como máquinas, ferramentas e instalações industriais, do que o seu colega indiano. Esse capital físico é o que aumenta a produtividade, os salários e, consequentemente, o padrão de vida de uma sociedade. A acumulação de capital, ao tornar o trabalho humano mais eficiente e produtivo, é o que permite aumentos salariais para todos. Número 2. Trabalhar para um capitalista em uma empresa permite ao trabalhador obter uma renda imediatamente. O capitalista investe hoje, comprando maquinários, contratando mão de obra e até mesmo pagando empréstimos, na esperança de que suas receitas futuras compensarão estes gastos feitos agora no presente. Enquanto o capitalista tem de esperar não apenas pelo término de todo o processo de produção,
como também pela venda dos produtos finais, para aí sim, eventualmente oferir o seu lucro, o que pode levar a anos. O trabalhador assalariado já consegue obter o seu lucro, o salário, de imediato, normalmente tendo de esperar no máximo um mês após a sua contratação. Os salários obtidos pelos trabalhadores representam a antecipação das receitas futuras, esperadas pelo capitalista com a eventual venda dos produtos finais. Tal antecipação não é possível quando o indivíduo produz autonomamente, utilizando seus próprios bens de capital. Isso é de crucial importância e merece ser ressaltado. Para que um operário de uma fábrica possa fabricar mercadorias, houve uma montanha de dinheiro investido na fábrica. A empresa investiu, digamos, 10 bilhões de dólares. Construiu a fábrica, comprou maquinários e pagou salários para recuperar, na forma de fluxo de caixa anual, aproximadamente 1 bilhão. Serão necessários 10 anos apenas para recuperar todo o capital adiantado, fora a inflação do período. Ou seja, o capitalista abriu mão de 10 bilhões em consumo presente para receber anualmente uma receita de 1 bilhão. Tudo dando certo, daqui a uma década o capital inicial é recuperado e desvalorizado pela inflação. Enfatizando, os trabalhadores que o capitalista emprega hoje não precisam esperar até que os bens sejam produzidos e realmente vendidos para receberem seus salários. O capitalista adianta o bem presente, o salário, aos trabalhadores em troca de receber, somente quando o processo de produção estiver finalizado, um bem futuro, o retorno do investimento. Existe necessariamente uma diferença de valor entre o bem presente do qual o capitalista abre mão, o seu capital investido na forma de salários e máquina, e o bem futuro que ele receberá, se é que ele receberá. Já o trabalhador recebe hoje o valor integral daquilo que ele produz e só será vendido no futuro. Consequentemente, há um inevitável desconto no valor dos salários pagos, pois o valor futuro de algo é trazido a seu valor presente. Sempre que o valor futuro de algo é trazido a seu valor presente, o valor presente é menor. São os juros intertemporais. Número 3. O capitalista arca com o risco dos potenciais prejuízos. Apetite por risco e disponibilidade para assumi-los são atitudes cuja oferta é bastante escassa. A maioria das pessoas não está dispostas a arriscar perder seu capital ou capital emprestado caso seus bens produzidos não sejam valorizados pelos consumidores a um preço maior do que os custos de produção. Apenas os capitalistas aceitam correr neste risco. Resumindo, o sistema de salários permite que, número 1, os trabalhadores ganhem mais do que ganhariam individualmente. Número 2, recebam antecipadamente, sem ter de esperar que todos os produtos finais sejam vendidos. E 3, terceirizem o risco de prejuízos nos investimentos, o que pode dizimar um capital próprio para o capitalista. O capital não explora o trabalhador, ao contrário, ele aumenta o valor da mão de obra ao fornecer ao trabalhador as máquinas e ferramentas que ele necessita para produzir bens e serviços que os indivíduos valorizam, e assim permite não apenas a sobrevivência do trabalhador, como também um crescente padrão de vida. Não fosse o capital disponibilizado pelos capitalistas, maquinário, ferramentas, matéria-prima, insumos, instalações e etc., a mão de obra não teria como produzir estes bens de qualidade altamente demandados pelos consumidores. Consequentemente, os trabalhadores nem sequer teriam renda. Logo, não apenas a crítica do livre para morrer de fome está totalmente errada, mesmo porque a exigência que todos trabalhem para sobreviver não é do capitalismo, mas sim da própria natureza, como ao contrário, a realidade é que o capitalismo presta o valioso serviço de fazer com que a situação dos trabalhadores seja melhor do que seria sem ele. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a espalhar a liberdade para todos.